Fala, jovem, beleza? Pô, finalmente um treinador que tá fazendo a galera do Flamengo dar uma esquecidinha aí no Mister Jorge Jesus, né? Pô, o Flamengo tá chegando, hein, maluco? O trabalho do Dorival Júnior tá bonito de ver, mas será que o Mengão tem capacidade estatística para disputar o título do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras? Então, fica aqui comigo, eu sou o Gustavo Fogaça, você está assistindo o review especial projeção do Flamengo para o segundo turno, para a gente ver se os números permitem sonhar com o título do Mengão neste Brasileiro de 2022. Segura essa! Após a belíssima vitória contra o São Paulo no Morumbi, o Flamengo se consolidou em quinto lugar com 36 pontos conquistados, um aproveitamento de 57% dos pontos disputados. É claro que quando o Flamengo joga em casa, no Maracanã, ele é fortíssimo, tá? E conquistou 61% dos seus pontos jogando em casa, o que dá um total de 22 pontos para o Flamengo como mandante. Na real, é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro até aqui, contando o primeiro turno e essas duas rodadas do segundo turno. Foram 11 jogos como mandante, sendo 7 vitórias, um aproveitamento aí de 69% dos pontos, sendo que nesses 11 jogos, em 60% desses 11 jogos, o Flamengo ficou sem sofrer gols, o famoso clean sheet. Ou seja, o Flamengo em casa é muito forte. E aí vem uma pequena diferença, porque quando o Flamengo sai para jogar na casa do adversário, atua como visitante, o rendimento do Mengão cai pra caramba. Assim, ele é o 8º colocado na tabela dos visitantes, fez apenas 14 pontos como visitantes. Então, aí tá um desafio para esse time do Dorival Júnior em repetir a performance e também a conquista de pontos de visitante como de mandante, porque tem aí uma diferença muito alta. O Flamengo é o time que tem essa diferença maior entre a performance em casa e fora, tirando, claro, times como o Curitiba, que também não conseguiu vencer fora de casa, mas dos que estão disputando lá em cima da tabela, o Flamengo é o que tem essa diferença maior entre o que faz em casa e fora de casa. E como o Flamengo é um time que sempre joga em casa, né? Afinal de contas é a maior torcida do Brasil, sempre vai ter muito incentivo do seu torcedor. Tá aí uma questão que tem mais a ver com o que está acontecendo dentro de campo do que fora. É por isso que é um desafio, sim, para o Dorival Júnior melhorar a performance do Flamengo fora de casa se quer disputar o título do Brasileirão. A média de pontos conquistados, assim, no total, né, do Campeonato Brasileiro, primeiro turno e esses 2 jogos do segundo turno do Flamengo, é de 1,71 por jogo. É uma média abaixo dos líderes do campeonato, do primeiro colocado, do segundo, do terceiro. Então, é claro que isso nos faz imaginar uma projeção do Flamengo estar disputando ali o 4º, 5º lugar do Campeonato Brasileiro, se manter essa média de 1,71. Mas aí vem o absurdo mágico do momento, é que o Flamengo nos últimos 6 jogos, galera, tá com uma média de 2,5 pontos conquistados por partida. Foram, nesses últimos 6 jogos, 5 vitórias e só uma derrota. Ou seja, é um momento mágico do time do Dorival Júnior, com uma média absurda de pontos conquistados. A gente sabe que o Flamengo não vai manter esse 2,5 o campeonato inteiro, porque senão seria campeão ali, faltando 5 rodadas do campeonato, mas deve cair um pouco, né? E a gente imagina que ao cair um pouco, essa média total ela subirá um pouco mais, porque eu acho um pouco difícil também o Flamengo cair de 2,5 de volta para 1,71. Então, a gente consegue pensar assim e projetar que o Flamengo está cavando um teto para ele subir e ocupar uma parte de cima da tabela, e a projeção dele é sim se manter um nível acima do que ele está atualmente. E nessa tabela dos últimos 6 jogos, que o Flamengo está com 2,5, ele está em segundo colocado na tabela geral de pontos só dessas últimas 6 rodadas. Passou o Fluminense, que tem 2,33, que é o terceiro, e à frente dele somente o Palmeiras, que está, num momento absurdo, com uma média de 2,67 pontos por partida. Então é aquela coisa, né? Não basta só o Flamengo fazer, tem que torcer também para o Palmeiras parar de produzir tanto, parar de fazer tantos pontos. O Verdão está muito focado em conquistar o título, então o Flamengo tem 2 desafios aí: melhorar a sua performance, ganhar mais pontos mas também torcer para o líder do campeonato baixar um pouco a bola, porque está difícil alcançar esse Palmeiras.
Falando aí de gols marcados, em todo esse período aí o Flamengo marcou 32 gols, o que dá uma média de 1,5 por jogo. Se a gente for comparar com a métrica dos gols esperados, os expected goals, a gente vê que não tem uma diferença tão grande, porque o Flamengo fez 31,1 gols esperados, ou seja, era para o Flamengo ter feito menos um gol do que ele fez. O Flamengo foi mais eficiente do que se espera, mas não tanto assim, né? Porque vamos combinar, 32-31 pode ficar ali dentro de uma média normal de erro, uma margem de erro, algum gol que foi sem querer, aquela coisa toda assim. Então, a gente pode concluir que o Flamengo é um time que converte exatamente aquilo que produz. Tá? O Flamengo faz lá X número de chances e termina convertendo em gols esse número X de chances. Se elas são muitas, o Flamengo vai fazer muitos gols. Se elas são poucas, o Flamengo vai fazer poucos gols. Isso permite a gente pensar que o Flamengo é um time eficiente e que ele tem condição, pelo seu elenco, de produzir mais, fazer mais gols, ganhar mais partidas e assim acumular mais pontos e sim brigar por uma posição lá em cima da tabela e quem sabe até o título. Essa mesma leitura serve para os gols sofridos, tá? Para a parte defensiva, que o Flamengo sofreu 19 gols nesse Campeonato Brasileiro e tem 21,4 gols esperados contra. Ou seja, era para o Flamengo ter sofrido aí pelo menos 2 golzinhos a mais do que sofreu, o que também mostra aí que o Flamengo termina sofrendo aquilo que o adversário oferece. E isso é perigoso, porque se o Flamengo enfrentar um adversário muito forte, que crie muitas chances, ele pode sofrer muitos gols. E se o Flamengo, claro, pega um adversário um pouco mais fraco, que não cria tantas chances, ele tem mais condições de passar ileso, como a gente viu aí em 60% dos seus jogos em casa, o Flamengo não levou gols. Então, claro, o Flamengo tem essa questão, vamos diminuir as chances dos adversários e também, claro, sofrer menos gols do que esperado, que já está aí dentro do que o Flamengo já está produzindo neste Campeonato Brasileiro. Você, jovem que nos acompanha aqui no Footstats há algum tempo, sabe que a gente gosta de cravar o campeão brasileiro através do índice Footstats. Você vai se lembrar que até o título do Flamengo contra o Internacional, o Inter estava bem na frente, o Flamengo estava crescendo no índice ali e a gente cravou, o Flamengo vai ser campeão brasileiro e o Flamengo terminou sendo, né? Então o índice ele é tão assertivo porque ele traz ali números de performance individual, coletiva, dando peso diferente para quem ataca, para quem defende, ações com a bola, sem a bola, coletivo, individual. Quando eu trago aqui para vocês um número de um time ou de um jogador no índice Footstats, é uma foto muito precisa da performance coletiva ou individual. Então o Flamengo, no nosso índice Footstats, ele está em 4º lugar com 87 pontos na média. Tirando o Palmeiras, que está muito acima dos outros, na frente do Flamengo estão o Atlético Mineiro e o Santos, que tem um jogo a menos nesse momento que a gente está gravando aqui, mas que o Santos não está disputando a parte de cima da tabela. Então o Santos tem uma performance boa, mas não está convertendo isso em gols. Um adversário direto aí do Flamengo no índice Footstats termina sendo o Galo, que sim também está ali disputando uma vaguinha de G4 e quem sabe até uma chance de título. Bom, então com todo esse desempenho e esses números que a gente está trazendo aqui, a nossa projeção para o Flamengo neste Campeonato Brasileiro final lá de segundo turno é G4, tá, galera? Pegando essa média de pontos, pegando essa média de gols marcados, de gols sofridos, a tendência é que o Flamengo dispute ali 3º, 4º, 5º lugar. Claro que provavelmente a vaga direta da Libertadores, o 5º lugar vai ter essa vaga. E se a gente for pensar aí que algum time possa ganhar a Copa do Brasil, isso pode aumentar um pouco mais. Mas eu vou trabalhar como um sinão e vou pensar que o Flamengo está procurando um G4 e essa possibilidade ela é bem alta, ela é bem real. E essa projeção de pontos nos faz pensar que o Flamengo alcançará 65 pontos, que é uma pontuação interessante para a disputa de G4, mas claro, insuficiente para título do Campeonato Brasileiro, beleza? É claro que não tem como eu fazer aqui qualquer projeção sem levar em consideração o Palmeiras, né, que é o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, é o líder em todos os índices, está com uma média absurda de 2,67 pontos nos últimos 6 jogos, mas se você pensar que o Flamengo também está com uma média muito boa de 2,5, a gente pode pensar que talvez o Palmeiras comece a perder pontos, a cair na sua performance e o Flamengo consiga se manter nessa média ou até subir um pouquinho mais e aí ser um cara que vai disputar o título mais de cara a cara com o Palmeiras, jogo a jogo, né? Ainda tem o confronto direto entre os dois, então se você acredita nisso, você está permitido para sonhar, meu caro torcedor flamenguista. As probabilidades disso tudo apontam que hoje o Flamengo tem 13% de chance de ser campeão brasileiro,
Pô, a gente tá falando aí de 2 dígitos, é uma probabilidade bem interessante. Claro, tá muito aquém de Palmeiras e Corinthians, que por enquanto são os favoritos, mas o Flamengo tem sim chances de crescer. Se você quer apostar no Flamengo para ele ser campeão hoje, vai lá na sua casa de apostas preferidas e a odd média mais justa é de 7,69. Então procure aí uma odd em torno desse valor que você vai estar dentro da justiça do que é essa probabilidade do Flamengo. E falando de Libertadores, de G4, provavelmente G5, o Palmeiras tem 80% de probabilidade de ir para Libertadores. Tá bem cômodo, bem confortável e com esse futebol que o time do Dorival Júnior está apresentando, é muito provável que o Flamengo se classifique pelo Brasileirão. Claro, se não for campeão da Libertadores, que também está muito bem o Mengão no torneio. Quem sabe o Flamengo não é campeão da Libertadores, já classifica direto, não é mesmo? Então é isso, meu jovem. Você ficou até aqui. Taca aquele like maroto para chegar essa projeção a mais flamenguistas, porque com o embalo de vocês, o Flamengo precisa ganhar mais pontos fora de casa. Então vamos empurrar o Mengão, porque a média está excelente de pontos conquistados dentro de casa. Precisa melhorar fora para o Flamengo chegar nos calcanhares do Palmeiras, puxar o Palmeiras e torcer para o Verdão também, né, dar umas escorregadas na tabela. E claro, também já ativa a notificação aí para receber os próximos vídeos aqui do canal do Footstats. E eu quero lembrar para você, tá? Todos esses números, essas estatísticas que eu trouxe aqui, elas estão disponíveis de forma gratuita lá no nosso site footstats.com.br. Valeu? A gente volta aí na próxima. É nóis!